Trump ordene um ataque militar dos Estados Unidos. A Marinha Americana já enviou para o Caribe seu maior contingente militar na região desde 1989, quando os Estados Unidos invadiram o Panamá para derrubar o general Manuel Noriega. E uma das justificativas para a ação militar na época era de que Noriega tinha ligação com o tráfico de drogas. O governo Donald Trump declara que a mobilização atual, que inclui a chegada do maior porta-aviões do mundo ao Mar do Caribe, também tem o objetivo de combater o narcotráfico. Washington acusa Nicolás Maduro de ligação com cartéis do país, algo que Caracas nega e diz que é uma desculpa para o início de uma guerra. Se estão inventando uma nova guerra eterna. O regime Maduro fala que vai mobilizar o exército e vem até mesmo treinando a população civil para um cenário de combate. Eu sou Shin Suzuki, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e eu falo nesse vídeo do poderio militar venezuelano no caso de um confronto com as forças militares americanas. Uma pergunta fundamental gira em torno do número de soldados que Maduro tem à disposição. Ele disse em setembro que mais de 8 milhões de pessoas já se alistaram para defender o país, mas esse número é bastante questionado por especialistas, que apontam dificuldades das Forças Armadas da Venezuela. Eles citam uma taxa alta de deserção, formação militar inadequada e falta de experiência real em conflitos armados. Nós hemos chegado a uma cifra consolidada de alistados de milicianos y reservistas de 8.200.000 venezolanos y venezolanas que han dado su paso al frente y han dicho, estoy preparado. Um relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, um centro de pesquisa britânico, afirma que a Venezuela conta hoje com 120 mil militares ativos, mais 220 mil milicianos e 8 mil reservistas. Segundo especialistas ouvidos pela BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, o exército venezuelano é uma sombra do que já foi no passado, e não tem como se comparar com a capacidade do exército americano, que segue como de maior força militar no mundo. Mas Caracas recebeu armamentos, inclusive drones, nos últimos anos. Em 2006, o então presidente Hugo Chávez comprou da Rússia 20 aviões Sukhoi Su-30. O país também tem mais de 10 F-16 fabricados nos Estados Unidos durante os anos 1980, quando o país era um grande aliado de Washington na América do Sul. Mas muitos desses caças estão danificados ou fora de combate por falta de peças para manutenção. Já os sistemas de defesa aérea são bem mais numerosos. Maduro declarou no final de outubro que a Venezuela havia colocado em posições-chave 5 mil mísseis antiaéreo Igla-S, que são de fabricação russa. Esses sistemas de defesa aéreo são portáteis de curto alcance, com a capacidade de derrubar mísseis de cruzeiro, drones, helicópteros e aviões em baixa altitude. O exército de Maduro também tem os blindados leves chineses VN-4, com metralhadoras e disparadores de granadas de fumaça. E nos últimos anos, a Venezuela se tornou o único país da América do Sul com drones armados, exibidos por Maduro em desfiles militares. Os drones homenageiam Antônio José de Sucre, outro herói da independência sul-americana. Eles são fabricados na Venezuela e representam versões modernizadas de drones iranianos. O Irã também forneceu as lanchas de ataque Peykab-3, que são equipadas com lançadores de mísseis antinavio. Caracas ainda conta com sistemas de mísseis terra-ar Pantsir e Buk. Um parlamentar russo disse que eles foram transportados para a Venezuela bem recentemente. Mas por que alguns especialistas em armamentos militares têm dúvidas sobre a eficácia desses sistemas diante de um exército como o americano? Venezuela, sobretudo del 2005 al 2015, hizo compras muy grandes de equipamiento ruso y también chino para expandir drásticamente sus capacidades convencionales. Pero esas capacidades convencionales estaban principalmente orientadas a instancias de conflictividad con países vecinos, no necesariamente los Estados Unidos. Pero le permitió crear, por ejemplo, los sistemas de defensa antiaéreos más grandes y más capaces de la región. El problema es que se ha perdido mucha capacidad operativa por pérdida de recurso humano, mucho personal capacitado para operar esos sistemas que se ha ido del país, que se ha dado de baja, que ha desertado, pero también por mucha falta de repuestos para mantener estos sistemas operativos, ¿no?
As tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela tiveram uma forte escalada depois das ofensivas ordenadas por Trump contra embarcações tanto no Caribe quanto no Oceano Pacífico, rotas do tráfico de drogas. Esses ataques contra cerca de 20 lanchas deixaram pelo menos 80 mortos, segundo os americanos. Trump não descarta expandir essas operações para alvos em terra, o que mantém o governo venezuelano em alerta máximo. We'll see what happens. I mean, I can't tell you what it is, but we made a lot of progress with Venezuela in terms of stopping drugs from pouring in. Nos últimos dias, Maduro falou em paz e chegou até a cantar um verso de Imagine de John Lennon. Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaré, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people. Mas em setembro, o presidente venezuelano ameaçou uma guerra prolongada e ordenou que soldados das Forças Armadas ensinassem civis a como manusear armas. Para o analista Andrei Serbimpom, a estratégia de Maduro é deixar no ar que, após um ataque dos Estados Unidos, as armas do exército poderiam acabar entre a população. El régimen recurre a la amenaza de lo que puede pasar a posterior del conflicto, ¿no? Si interviene y colapsa el régimen, la distribución de armas entre la población civil y en particular llegando a grupos armados paraestatales como colectivos, como guerrilleros, sirve más bien como una amenaza de caos en la transición y tratar de disuadir ante esa posibilidad de caos, más de que poder responderle a Estados Unidos en términos militares de par a par. Bom, resumindo, apesar de armamentos que deixam a Venezuela à frente de outros países da América do Sul em capacidade militar, a avaliação é de que seria muito difícil fazer frente ao poderio dos Estados Unidos. Mas ainda é preciso saber como as turbulências políticas vividas atualmente por Donald Trump dentro dos Estados Unidos terão algum tipo de influência sobre essa tensão que vem crescendo com a Venezuela de Maduro. E com isso eu fico por aqui. Acompanhe mais essa cobertura em bbcbrasil.com, nas nossas redes sociais e no nosso grupo de WhatsApp. Obrigado pela audiência e até a próxima.